Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra um santo mártir, São Venceslau. Venceslau foi criado pela sua avó, piedosíssima, catolicíssima, uma mulher de muitas virtudes. Sua mãe, uma mulher ímpia, pecadora, criou o seu irmão Boleslau. E quando o seu pai morre, Venceslau assume o trono da Boêmia. Assume o trono da Boêmia e começa de verdade a viver uma fé firme e sólida. Sendo ele o rei, ele mesmo a catequizar o seu povo, a dar as normas cristãs ao seu povo. A sua mãe, com raiva, manda primeiro matar a própria mãe na capela do Palácio Real. Com o próprio véu, ela manda enforcar a mãe lá. E depois, o seu irmão Boleslau manda matar o próprio irmão também, o rei. Por quê? Porque simplesmente eles vislumbravam uma coisa, que aqueles dois ímpios, pagãos, não conseguiam vislumbrar. Meus irmãos, olha, a fé é fina. A fé de verdade é digna. A fé nos faz viver uma realidade que só quem enxerga, só quem tem é quem enxerga. É por isso que muitas vezes vocês vejam, é tão interessante isso. Uma mãe cria dois filhos, um é muito piedoso, o outro é ímpio. Uma mulher casa com um homem, a mulher é tão piedosa, o homem é tão ímpio. Dentro de um mesmo lar cristão, sempre tem um que é mais averso à fé. E vejam que quem vive a fé com muito esmero, com muita dignidade, com muito zelo, muitas vezes é incompreendido porque o outro não consegue nunca enxergar o sentido do ser cristão, do ser católico, do viver a fé. Não conseguem olhar essa realidade como algo tão fundamental a nós. Por que não usar um termo filosófico e dizer assim, tão consubstancial a nós? A fé, ela é consubstancial a nós. Vejam que o marxismo tentou de todas as formas destruir a fé do coração do homem. Tentou destruir a religião da vida do homem. E o homem percebeu e percebe que é consubstancial à sua condição ser de Deus, viver a fé. E a fé não tolhe a nossa capacidade, como dizem os pagãos. A fé nos faz viver com a consciência de que primamos pela eternidade, que somos eternos. A fé nos faz enxergar um sentido para a vida, que o dinheiro não nos mostra esse sentido, que uma vida bem-sucedida não nos dá esse sentido. A fé nos preenche de uma forma que nada nem ninguém consegue nos preencher. Observem como nós temos pessoas
de grande valia aos olhos do mundo, de sucesso, de influência, mas que vive uma vida tão capenga, que vive uma vida tão esdrúxula, com a maior facilidade cai numa depressão, no esvaziamento, no uso de drogas, na prostituição, na avareza. Por quê? Porque vivem a vida só enxergando horizontalmente. E vejam que é tão triste quem vive assim. É tão triste quem vive sem enxergar o espiritual, sem enxergar o luminoso. Porque o sentido da vida para nós cristãos não é simplesmente ter, possuir, conquistar. Não. Bens materiais também não. É claro que tudo isso é bom, mas isso não é a nossa vida. É claro que tudo isso nos dá dignidade, e nosso Deus é de verdade um Deus de dignidade e quer que todo mundo viva com dignidade. Mas é preciso que nós enxerguemos e entendamos que a vida é muito maior do que isso. Que o nosso coração não foi feito só para isso, não. Mas para viver uma vida com uma perspectiva de eternidade, com uma perspectiva de céu. Mas para viver a nossa fé, é preciso que nós tenhamos coragem e tomemos consciência de que não somos cidadãos desse mundo, de modo algum, que a nossa cidadania não é aqui. Já dizia São Paulo, já diz a carta de Ogneto, a nossa cidadania é o céu. Estamos aqui passando e temos que passar bem e aqui descobrir o prazer e a alegria de servir a Deus, o prazer e a alegria de viver aqui na perspectiva da eternidade. Olha, minha gente, essa cena do evangelho de hoje, segundo São Lucas, é um texto histórico, aconteceu, mas com um sentido aqui totalmente espiritual. Os santos padres comentaram isso aqui, São Jerônimo comentou isso aqui. E vejam que coisa interessante assim. Lucas começa dizendo assim, olha, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Olha que dado forte teológico aqui. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou à sua frente mensageiros. E estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vocês sabem que falar em Jerusalém para nós é falar na Jerusalém celeste, é falar no céu. Sempre que você vê na Igreja Católica falando em Jerusalém celeste, é sinônimo de céu. E aqui Lucas faz referência, chegou o tempo de Jesus ser levado para o céu, é claro, falando da morte de Jesus. E Jesus toma a decisão de partir para Jerusalém. E os samaritanos, como sabiam que ele ia para Jerusalém, ou seja, que estava caminhando para o céu, não acolheram. Esse sentido aqui é muito bonito, porque como os cristãos hoje em dia são perseguidos,
Perseguidos por quê? Simplesmente porque servem a Jesus Cristo. E é tão interessante, porque é o próprio Senhor quem vai dizer assim: olha, antes do mundo odiar vocês, saibam vocês que o mundo odiou a mim. A perseguição que nós hoje enfrentamos dentro de casa, muitas vezes é o marido a perseguir a mulher porque a mulher vai rezar. Muitas vezes é a mulher perseguir o marido porque o homem temente a Deus. Muitas vezes é o filho, é a filha que persegue o pai, que persegue a mãe, porque o pai é alguém piedoso, porque a mãe é alguém piedosa. É um patrão que persegue um funcionário por ser temente a Deus. É alguém que persegue o outro simplesmente por servir a Deus. E vejam que, infelizmente, aqueles que servem a Deus, que servem a Cristo, são perseguidos no mundo, e vai ser assim até que Ele venha. E vocês sabem que não está distante de nós a perseguição. Não, está perto, dentro de casa. Não está longe a perseguição aos tementes a Deus. No trabalho, na vizinhança. E por que tudo isso? Porque não conseguem sentir, enxergar o que nós sentimos, o que nós enxergamos. Porque ter fé em Jesus Cristo é algo arcaico segundo a evolução do mundo. Seguir a Jesus Cristo é ter tolhido a liberdade segundo a visão do mundo, e não é. Eu estava vendo uma reportagem hoje em um dos sites que eu acompanho de notícias. Se eu não me engano, eu acho que foi o UOL ou foi a Folha de São Paulo, um desses dois que eu acompanho, ou o G1, não lembro. E estava lá uma matéria assim: vaga do Supremo Tribunal Federal, quem assumir a vaga tem quase 1000 processos na mesa esperando. E aí debaixo tem vários links e eu comecei a entrar para ler. E aí, vocês sabem, nunca fiz do púlpito, né, lugar de campanha política, e não gosto disso, nem lugar perto, nem lugar longe, não é? Nunca me viram aqui levantando bandeira de Lula ou de Bolsonaro, ou de candidato A ou de candidato B, né? E lá eu vi uma reportagem assim: o presidente da República indicou, eu acho que era o corregedor-geral, porque tinha um critério de terrivelmente evangélico na cabeça dele. E 8 entidades fizeram um manifesto. E vários senadores, vários deputados não aceitam o homem simplesmente porque na cabeça deles o homem é terrivelmente evangélico, ou seja, não presta, não serve. Simplesmente por isso. E aí eu fui ver a história da pessoa, tudo isso, né? E uma injustiça, né? Seria bom que fosse terrivelmente católico, né? Mas é cristão, está valendo. Os princípios são muito próximos. Mas simplesmente por quê? Porque é terrivelmente evangélico. Quer dizer que só pode ter pagãos. Quer dizer que só pode ter pessoa desregrada. Quer dizer que só pode ter pessoas que não têm princípios sólidos. Não, está tudo errado. E por aí vai. Essa concepção errada de que os cristãos são alucinados, de que os católicos são alucinados, de que os evangélicos são alucinados. Não! Nós somos tementes a Deus e não aceitamos essas coisas que o mundo quer nos impor. Padre, essa perseguição é nova? É claro que não, minha gente.
Essa perseguição vem dos tempos de Jesus. Quem foi o primeiro perseguido? Ele. Quem foi o primeiro morto? Ele. Ano 0, ano 33, ano 1000, olha São Venceslau. Ano 2020, olha as perseguições aí. Vejam, meus queridos irmãos, minhas irmãs, a máxima que Jesus falou que o mundo não nos entenderia é uma grande realidade. O mundo não nos entende, o mundo nunca nos entenderá e tentará o tempo todo nos destruir e tentará o tempo todo nos acabar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos faça cada vez mais entender a fé, a doutrina genuína, piedosa, justa católica. Entendermos a doutrina para vivermos de verdade a nossa fé, para vivermos de verdade a fé católica cristã, a fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos vai levar aos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que derrame sobre todos nós a virtude teologal da fé, para que, crescendo na amizade com Cristo, nós possamos dar testemunho em meio ao mundo, sem ter medo daqueles que nos perseguem, simplesmente porque odeiam a Jesus Cristo. Que o Senhor, o bom Deus, nos faça fortes, firmes na fé, para que, assim como Ele tomou a decisão de ir para Jerusalém, porque o seu tempo de alcançar o céu já tinha chegado, de voltar para o céu, nós possamos também tomar todos os dias a decisão de caminharmos rumo a Jerusalém celeste e chegarmos lá, porque foi de lá que nós viemos e é para lá que nós devemos ir, na habitação eterna do Deus bom e do Deus justo, e vivermos com Ele até o fim, na eternidade. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos e as nossas preces a Deus nosso Senhor.